Sonhar.
sonhar que Jesus está voltando e está pronto para a volta dele. E eu quero dizer para vocês que a igreja ela surpreende a gente. Surpreende bastante. Vocês viram que até peixe cai do céu, né? Eu já vi peixe se multiplicar, não o sexto, mas cair do céu é a primeira vez. É tudo um milagre da Jaquelina, tá? Peixe caindo do céu. É só a gente segurar o cesto que vai encher. E eu também nunca vi Jesus ali falando com os discípulos sentado, folgado ali, rindo dos discípulos. Você já viu isso? Não? Aqui também acontecem essas coisas, né? Jesus estava ali, acho que ele estava mais cansado que o discípulo, não estava não? Mas olha que coisa interessante, né? As crianças não quiseram mais ouvir a história, quiseram olhar para o peixe, né? Para o barquinho ali, né? Vocês viram que o barco estava interessante, né? Levou tanta pancada das ondas ali que estava bem molinho os barcos, o barco. E a rede estava até furada, acho que é por isso que não pegava peixe, viu? Mas que coisa gostosa, né, querido? A gente vê tudo isso aqui. Tudo isso aqui, queridos. Está bonita a decoração, não está? Vocês gostaram? Vocês são todos crianças também, né? Porque a decoração hoje tem um sentido, tem uma intenção. E a intenção é a gente comemorar o aniversário com uma pessoa que diz assim: eu quero comemorar o aniversário com a igreja. Ela fez questão de comemorar com vocês o aniversário. E ali está a Lara, né, Lara? Vocês conhecem a Lara ou não? Vem cá, Lara, o pastor aqui, vem cá, vem. Vem cá rapidinho, rapidinho. Pode correr. E olha o detalhe do vestidinho. Olha que detalhe do vestidinho. O que tem no seu vestidinho aqui lá? Peixe. É peixe, viu? A Lara está fazendo 5 anos de idade, tá? Está aqui comigo e ela falou que você queria comemorar com a igreja, né, Lara? Né? Sim. Então todos vocês são convidados. E para comemorar com a igreja, ela também preparou aqui um almoço para nós. Então a gente vai almoçar junto também. Quem não desceu ainda lá no salão de baixo, não faça isso enquanto eu estiver pregando. Tá bom? Porque senão vocês não vão querer voltar para ouvir minha pregação. Então, fiquem aqui comigo, né, Lara? Né? Corre lá com a mamãe e o papai, corre. Cuidado com a escada. Antes era para eu pregar sobre a Arca de Noé. Depois mudou a história, agora é sobre Jonas. Por isso que está cheio de peixe. Eu pensei que ia ter, eu falei até pro Rônio, eu pensei que ia ter uma baleona aqui na frente, aqui enorme. Quem aqui queria entrar no ventre da baleia? Deixa eu ver as mãos. Alguém queria entrar no ventre da baleia? Alguém ia entrar só para tirar foto, né? Porque não é boa história, não. Eu quero que vocês, queridos, neste momento a gente possa estudar a palavra de Deus. E o sábado vai ser bem gostoso, tá? Nós temos um almoço e vamos fazer esse sábado um sábado feliz, palavra para todos nós. Eu quero só anunciar para vocês que no dia 11, reforçar o anúncio, na verdade, de 11 a 18 nós vamos ter a Semana Jovem aqui na igreja, tá? O Dina vai ser o nosso pregador durante a semana e eu vou terminar no sábado dia 18. Então eles fizeram um arranjo aí para eu poder estar terminando a semana jovem aqui na igreja, tá? Então vai ser muito especial e nós vamos terminar a semana jovem dia 18 com o batismo, tá? E dia 25 de julho, no final do mês, tem essa programação aí, tá? Vai ser uma programação distrital, por quê? Porque nós resolvemos juntar as duas igrejas, Dom Bosco e aqui a nossa igreja de Independência, e aí vamos estender o convite para as outras igrejas estar com a gente também. Então, sábado à tarde, às 16 horas, a gente vai ter uma programação especial aqui na igreja, e daqui a gente vai para a Chácara do Marinho, onde a gente vai fazer essa pé da fogueira aí, tá? Lá é para vocês levarem um prato típico aí do inverno,
para a gente poder passar uma noite bem gostosa, tá bom? Então, uma programação bem especial para todos nós no dia 25 também. Então, 11 a 18, aí pulamos a semana, dia 25, teremos essa programação especial com a nossa igreja, tá bom? É para todo mundo, então vocês venham mesmo, tá? Venham, porque vai ser muito importante para todos nós. Então, queridos, eu quero pedir a vocês que nós possamos abrir a Bíblia aí, no livro de Jonas, né? E eu quero começar aqui lendo para nós. Para iniciarmos essa mensagem, vamos ler o verso 1 até o verso 3, para começarmos introduzindo nosso tema da manhã. No final do culto, queridos, eu vou pedir para os nossos amigos que estão nos visitando para descer para o salão de baixo, tá? E eu vou ficar aqui um pouquinho só, menos de 5 minutos, com os membros da igreja de Independência, tá bom? No final do culto, tá certo? Então, os amigos descem, vocês que são daqui da igreja de Independência, permanecem um pouquinho, para a gente ter um assunto para conversar com vocês rapidinho. A Bíblia diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quem é que falou isso para Jonas? Deus falou para Jonas. O verso 3 começa bem legal, porque fala assim: Jonas fez o quê? Se dispôs. Deus falou assim para Jonas: dispõe-te e vai à cidade de Nínive, tá? E a Bíblia começa o verso 3 falando assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe do quê? Da presença do Senhor. Jonas foi chamado por Deus para ir para Nínive. Ele se dispôs, mas para o quê? Para fugir de Deus. Eles já começa aqui a mensagem com um papel muito forte para cada um de nós. Jonas diz para mim e para você: se dispõe e vai para tal lugar. E a gente tem feito o quê? A gente tem se disposto para quê? Olha aí. Você pode responder para você mesmo, tá? Não precisa responder para ninguém, não. Você está indo para Nínive ou está indo para longe de Deus? Então, aqui tem algo importante para nós. Jonas se dispôs, mas para outra coisa. Poucos livros da Bíblia que nos revelam claramente o conflito entre a vontade de Deus e a vontade humana. Poucos livros da Bíblia fazem isso. Mas o livro de Jonas, a história aqui, mostra para nós que este livro fala de um profeta que conhecia Deus, mas não conhecia o coração misericordioso de Deus. Enquanto Jonas insistia em fugir, em contraste, toda a criação estava prontamente a obedecer. Olha que coisa interessante. Jonas, queridos, não é apenas, aqui a história dele, não é apenas sobre a história de um grande peixe. É sobre um Deus que nunca desistiu de salvar uma cidade e também de transformar um profeta. Você vai perceber que Deus estava trabalhando aqui para salvar Nínive. Mas quem precisava ser salvo era quem? O próprio Jonas. Jonas, ele fugiu de sua missão. Deus falou para se dispor e ir, e ele fez exatamente o contrário. Ele não fugiu apenas de Nínive, como você viu na leitura,
ele tentou fugir da presença de Deus. Eu pergunto para você, isso não acontece comigo e com você? Nós não estamos fugindo, queridos, de um compromisso com Deus. Nós estamos fugindo da presença dele. Agora eu pergunto para você, é possível isso? É possível fugirmos da presença de Deus? Uma vez eu fui visitar uma casa, marquei para visitar. Eu queria conversar com toda a família. Mas quando cheguei na casa, me receberam muito bem e parte da família não estava ali. E aí, a mãe daquela família olhou para mim e falou assim: pastor, eu insisti para que eles ficassem para esperar o Senhor. Mas eles disseram assim: o pastor vai vir aqui e a gente não quer conversar com o pastor. Aquela mulher olhou para eles e falou assim: mas vocês não podem fugir de Deus. Vocês podem fugir do pastor, mas de Deus não. Muitas vezes, queridos, nós passamos por esse problema, e no caso de Jonas, era por um motivo simples. Ele sabia que Deus era misericordioso. Deus mandou ele pregar para Nínive, mas ele sabia que se Nínive se arrependesse, Deus a perdoaria. Jonas não queria ver seus inimigos alcançados pela graça, e por outro lado, ele ficou mais preocupado com a sua própria imagem. Eu vou lá, prego destruição, ele se arrepende, Deus perdoa, e como é que eu fico? Peraí, você falou de destruição e Deus perdoou e não destruiu. Então ele ficou preocupado com essa questão da sua imagem. O seu problema não era a missão que Deus deu para ele. O problema de Jonas era o seu coração. Pensa nisso. O meu e o seu problema também não é a missão de Deus, mas é o nosso coração. Muitas vezes, queridos, fazemos o mesmo. Deus, Ele usa toda a natureza para cumprir o seu plano. Não é só você. Imagina que tudo que Deus criou está contribuindo para cumprir um plano que Ele estabeleceu. Enquanto Jonas desobedecia, toda a criação obedecia. Você já deve ter lido a história de Jonas muitas vezes. Já deve ter ouvido muitas pregações sobre Jonas. Mas no verso 4 do capítulo 1, olha o que diz aqui. Mas o Senhor lançou sobre o quê? O mar o quê? Um forte vento. E fez-se no mar uma grande o quê? Tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. A natureza obedeceu a Deus? Obedeceu. Jonas, você vai fugir de mim? Tá bom. Mas tem quem obedece. Aqui mostra para nós, queridos, que o vento, o mar, a tempestade, todos obedeceram a Deus. O vento, ele não discutiu, ele apenas cumpriu a sua missão. Os ímpios também obedeceram a Deus. E aqui tem algo interessante para nós, para mim e para você. Porque quando você vai comigo ali em Jonas capítulo 1, verso 16, olha o que diz aqui, queridos. Temeram, pois, estes homens em extremo a quem? Ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram o que mais? Quem eram esses homens? Versos 5 a 6 e 6. Olha aqui. Depois que o barco começou a sofrer ali, a ponto de se despedaçar, então os marinheiros, cheios de medo,
clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e fazia o quê? Dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e faça o quê? Invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Quem era Jonas, queridos? O versos 9, ele responde quem era ele. Ele fala assim: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e o que mais? E a terra. Quem é você? Quem sou eu? Veja, por atitudes nossas, as pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro estão sofrendo ao nosso redor. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Estão sofrendo. E assim como Jonas, muitos de nós estão fazendo o quê? Será que alguém lá de fora tem que dizer para você: acorda, olha o que está acontecendo, ora ao seu Deus por nós? Será que nós temos que passar por isso, queridos? Quantas pessoas estão lá fora, e eu sei que isso acontece porque eu converso com muita gente. Quantas pessoas estão lá fora dizendo assim: pastor, tem amigos meus que estão falando para mim: volta para a sua igreja verdadeira. O que você está fazendo aqui com a gente? Aqui não é lugar para você. Percebe que aqui, queridos, os marinheiros que estavam orando ao seu Deus, cada um orando ao seu Deus, tiveram que chamar a atenção de Jonas: acorda, olha o que está acontecendo. Quando eles entenderam quem era Deus, porque eles vão ter demonstração para isso, porque o mar obedeceu. Olha o verso 15, capítulo 1, verso 15. O mar obedeceu e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E o que aconteceu depois de lançar Jonas ao mar? O mar obedeceu novamente. As pessoas estão vendo que quando o Filho de Deus ora, Deus, ele faz a obra. E aí eles passaram a temer o Deus de Jonas, o Deus verdadeiro. O mar obedeceu, queridos. Mas algo extraordinário também para nós é o verso 17, que diz para nós assim: deparou o Senhor um grande o quê? Peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites aonde? Que peixe é esse? De onde surgiu? Como é que ele chegou naquele lugar? Como é que ele sabia que a Bíblia ia Jonas? Um profeta desobediente, e toda a criação de Deus obedecendo a ele, inclusive o peixe. Queridos, o peixe ele não perguntou para onde deveria ir, ele simplesmente foi. Percebe? Ele estava lá naquele momento. Depois Deus ordenou novamente, e no capítulo 2, versos 10, diz assim: falou, pois, o Senhor a quem? E o que aconteceu?
Deus falou com quem Deus? Ele ouviu a Deus? Não. Deus tem falado com você? Você tem ouvido a Deus? Esse texto aqui me preocupa um pouco, porque o peixe obedeceu a Deus. E ele fez o que a Bíblia diz? Ele vomitou? O que acontece com aqueles que são desobedientes a Deus? Eu quero que você lembre comigo sobre a igreja de Laodiceia. Lembra da igreja de Laodiceia? Eles não eram o quê? Nem quente, nem frio. E Deus falou o que para a igreja de Laodiceia? Estou a ponto de vomitar. Deus não falou que vai vomitar. Ele disse que está a ponto de vomitar. Você já teve ânsia de vômito? Eu acho que é até melhor a gente vomitar do que ficar tendo ânsia de vômito. Porque vem aquele negócio na nossa garganta, assim, não é isso? E o que é um vômito disso? Tem coisa boa no vômito? Tem gente que se vê um vômito, vomita também. Veja que não é coisa fácil, não é coisa boa. Quando a pessoa se desvia do caminho de Deus, se afasta, começa a fugir da presença de Deus, não é coisa boa, é coisa ruim. Coisas terríveis. Esse sofrimento que a gente passa servindo a Deus, a gente passa também, a gente sofre, a gente perece também. A gente passa por lutas, por desafios grandes, enfermidades. Imagina quem está longe de Deus. É muito pior. Tem gente que fala para mim assim: pastor, eu fui muito longe, eu fui longe demais. Eu não consigo voltar. Tem gente aí fora que está sofrendo muito. Será que nós precisamos passar por isso? Jonas precisou passar por isso. Um homem desobediente que tentou fugir da presença de Deus para não cumprir a missão que Deus deu para ele. Eu não sei qual é a missão que Deus está dando para você, não sei. Pode ser grande, pode ser pequeno, não sei. Tudo é importante. Mas como é que a gente tem vivido isso? Aqui nós começamos aprendendo algo extraordinário, porque o peixe ele obedeceu a Deus enquanto o profeta fugia. Deus não deu um mapa para o peixe, Deus só mandou ele vomitar Jonas. E ele vomitou onde? Vomitou lá na praia de Nínive. Não adianta você tentar fugir. Não adianta. Você vai chegar lá. Jonas, ele teve esse chamado de Deus. E eu quero ler com vocês, queridos, o capítulo 3, versos 5 a 10. O que aconteceu quando Jonas pregou o Evangelho? Capítulo 3, 5 a 10 diz assim: os ninivitas fizeram o quê? E proclamaram o quê? Um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco
e assentou-se sobre as cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a quem? A Deus. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Quando Jonas pregou, queridos, a destruição de Nínive, quem obedeceu? Todos. Vocês percebem aqui que quando nós nos expomos a pregar para as pessoas, é Deus que faz a obra. Todos os ninivitas se converteram. Até quem mais? Até os animais foram poupados. Até os animais precisavam obedecer. Todos precisavam passar por um jejum completo, uma entrega, uma decisão, se apartar do mal que estavam praticando. E quem sabe Deus, Ele vai se arrepender do mal que nós estamos buscando. Queridos, nós temos que entender que quando nós estamos fugindo de Deus, quando nós estamos obedecendo a Ele, não é coisa pequena que nós estamos procurando, não. Aqui em Jonas nós vemos a maior campanha evangelística de todo o Antigo Testamento. 120 mil pessoas se converteram. Você já viu alguma pregação tão poderosa como essa? 120 mil pessoas. Mas Jonas ficou muito feliz. Não é isso? Puxa vida, né? Com todo esse resultado, a pessoa ainda fica brava. Eu quero dizer para vocês, queridos, que isso também acontece hoje, tá? Isso acontece hoje. No capítulo 4, verso 1 a 3, você vê a reação de Jonas. Com isso desgostou-se Jonas. De que forma? Extremamente ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que era Deus o quê? Clemente, compassivo e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Esta foi a reação de Jonas. Para que eu vou pregar para aqueles que estão lá fora, se o Senhor vai perdoá-los? Por isso que eu fugi. Por isso que eu deixei de pregar. Isso aqui me chama a atenção, queridos, porque às vezes a gente prega para a pessoa e ela não aceita e a gente desiste. Às vezes a gente desiste de pregar para a pessoa porque acha que não tem mais sentido, não vai aceitar mais, não vai voltar mais. Perdemos já a esperança. E às vezes a gente não prega para a pessoa porque sabe que ela é tão mal, talvez não mereça salvação.
Pessoas que daqui a pouco ela está na igreja comigo lá. Como é que eu vou frequentar essa igreja? Jonas falou assim: eu sabia que o senhor era crente compassivo. Eu sabia disso. Por isso é melhor o senhor tirar minha vida. Já que é desse jeito, eu prefiro morrer. Jonas, queridos, ele se desgostou. E eu pergunto para vocês: como que pode alguém ficar triste porque milhares de pessoas foram salvas? Eu preguei uma vez numa igreja 21 noites. Muita gente vindo para a igreja todas as noites. Era um evangelismo. Esse evangelismo me ensinou muita coisa. Por exemplo, tinha uma jovem ali que estava afastada da igreja durante um tempo. Ela me chamou para conversar e falou assim: pastor, eu deixei a igreja, mas eu não tenho coragem de voltar. Falei: por quê? Ela falou assim: porque eu acho que não precisa. E outra que as pessoas vão falar assim: e agora está voltando. Eu disse: mas por que não precisa? Porque eu já fui batizado uma vez. Muita gente pensa isso, queridos. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá tantas e tantas oportunidades de voltar. E a gente precisa voltar. Eu disse para aquela jovem ali que ela não tinha que se preocupar com ninguém. Ela tinha que se preocupar com ela mesma. E o testemunho dela seria muito importante para muita gente. Ela chorou bastante naquela noite. No final ela estava na fila para entrar na outra igreja. Naquela igreja eu vi uma irmã, ela vinha toda noite com uma mulher acompanhando ela. Alguém chegou para mim e falou assim: pastor, sabe quem é aquela mulher que está acompanhando a irmã? Eu disse: não sei. E a pessoa me falou: é a esposa do marido dela. Como assim esposa do marido dela? Não, ela era casada e o marido arrumou uma outra mulher. Eles se separaram e o marido foi morar com essa outra mulher. E agora a irmã está trazendo a mulher do seu marido, seu ex-marido, para a igreja. Ela passava na casa do marido, do ex-marido, pegava a esposa dele e trazia para a igreja. Todas as vezes. Sabe o que é isso, queridos? Pessoas que ouviram a voz de Deus. Vai lá pregar para ela. Vai lá pregar para mim. Situações que nós temos que entender que quando o coração ele perde a compaixão, até os milagres deixam de produzir alegria. Naquela conferência, no dia do batismo, foram 13 pessoas batizadas. Uma irmã, enquanto a programação estava acontecendo dentro da igreja, ela estava lá fora da igreja, falando para as pessoas o seguinte: essas pessoas estão se batizando, mas ninguém vai ficar na igreja. Porque é sempre assim: batize e as pessoas saem, batize e as pessoas saem. As pessoas não estão preparadas. Alguém falou para mim, eu fui lá conversar com essa irmã. Cheguei para ela e falei assim: irmã, eu estou sabendo que a senhora está questionando o batismo dessas pessoas aí. O que está acontecendo? Não, pastor, porque é sempre assim. Faz uma série de conferências, batiza tanta gente e eles não ficam na igreja. Eu falei: senhor, eu vou ter que concordar com a senhora. Mas eu queria fazer algumas perguntas para a senhora. Eu estou aqui pregando há 21 noites. Quantas
Falei, desses dias que eu estou aqui pregando para essas pessoas, quantas vezes a senhora convidou uma dessas pessoas que vai se batizar hoje para almoçar na sua casa? Pastor, eu não posso fazer isso. Tá bom. Falei, quantas pessoas dessas a senhora conhece, a senhora visitou durante essas noites? Quantas delas a senhora conhece, para a senhora poder abraçá-las, para elas permanecerem na igreja? Eu não conheço nenhuma delas. Eu falei, irmã, e a senhora se acha no direito de questionar o batismo dessas pessoas? Eu falei, eu concordo que elas não vão ficar na igreja, mas não é porque elas não conhecem o Evangelho, não é porque elas não aceitaram Jesus, é porque faltou o seu abraço. É por isso que elas não vão ficar na igreja. Pessoas deviam ficar felizes, queridos. Ficam tristes que nem Jonas. Como é um milagre a pessoa entrar dentro desse negócio mal. Não é fácil. E tem gente aqui questionando. Eu acho que aquela pessoa devia estar acompanhada lá dentro, porque quem precisava do batismo era ela. Era quem estava aqui fora. Jonas, ele ficou triste com a conversão de todas aquelas pessoas. Jonas, ele ficou tão irado que Deus teve que fazer uma pergunta para ele. Capítulo 4, verso 4. Deus diz para Jonas: é razoável essa tua ira? É razoável? Queridos, aqui nós vemos a síndrome do irmão mais velho, percebe? Lembra do irmão mais velho? Eu estou aqui na igreja o tempo todo. Agora vai fazer festa para quem está chegando, para quem está voltando. Foi lá fora, gastou tudo que tinha, abandonou o caminho de Deus, foi lá, usufruiu de tudo, agora está voltando e a igreja vai fazer festa para isso. Jonas estava aqui com a síndrome do irmão mais velho. Mas olha que coisa interessante, queridos. Capítulo 4, versos 6 a 9 diz assim: então fez o Senhor Deus nascer o quê? Uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, fez o quê? Se alegrou em extremo por causa da quê? Da planta. Mas Deus no dia seguinte, no subir da alva, enviou o quê? Inferno. E o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Olha aqui, queridos. Porque através daquele verme, o que aconteceu com a planta? Ela morreu. Ela morreu. E Jonas, mais uma vez, agora no final do verso 8, diz assim: de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si o quê? A morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Agora Jonas está pedindo a morte, não é porque 120 pessoas se converteram, é porque uma planta morreu. Então perguntou o Senhor a Jonas novamente: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Que coração duro desse homem! Que coração endurecido, queridos! Porque agora Deus preparou agora uma planta para cobri-lo, e no mesmo dia, naquele momento, a planta, ela morreu porque um verme a atacou. E você vê aqui que a planta obedeceu a Deus, o verme obedeceu a Deus, o vento obedeceu a Deus, enquanto o profeta ainda estava com o coração duro.
Somente Jonas continuava resistindo. Ele agora sentia pena da planta, mas não sentia compaixão de mais de 120 mil pessoas. Eu quero fazer uma aplicação rápida para a igreja hoje, porque Deus continua chamando o seu povo para cumprir uma missão. Muitas vezes somos parecidos com Jonas, queremos bênçãos, mas evitamos responsabilidades. Queremos a volta de Cristo, mas não queremos evangelizar. Queremos misericórdia para nós, mas temos dificuldade de oferecer misericórdia para os outros. Enquanto isso, a natureza continua obedecendo. O sol nasce, as estações cumprem o seu tempo, os pássaros migram, os mares respeitam seus limites. Toda a criação responde ao nosso Deus. Eu estava em Lorena numa tarde visitando uma casa numa chácara, uma fazendinha pequena ali. Nós sentamos na parte da tarde assim debaixo de uma árvore, nos banquinhos de madeira para conversar. O pasto estava bem do nosso lado. E ali o tempo todo da nossa conversa, o gado ali estava deitado na grama, alguns pastando, e era uma coisa bonita de observar. E enquanto eu conversava com aquela família, eu estava observando aquela parte da natureza. Eu não sei se você é observador, mas eu gosto de observar tudo que está acontecendo em volta. E eu estava numa conversa gostosa com eles ali, já tínhamos comido um queijinho ali, feito na fazenda ali, conversado com a família, tomado um lanchinho. À tarde a gente queria terminar a tarde batendo um papo ali debaixo da árvore. De repente, por volta de umas 4 e pouquinho da tarde, eu vi um boizinho ali levantando, uma vaca levantando, bezerro levantando, e tudo assim sincronizado ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo? E eu conversando e tentando imaginar o que estava acontecendo. E eles começaram a se levantar, queridos, e ir tudo para um lado só. E tinha um córrego no final assim, que eles tinham que atravessar para o outro lado. E eu olhei para a família e falei assim, o que está acontecendo agora? Eles falaram assim, pastor, todo dia é assim. Chegou esse horário, eles começam a ir tudo para um lugar. Eles iam para o curral. E depois que uma vaca atravessou o córrego, ela parou, olhou e não viu alguém ali. E ela começou a mugir. E mugia cada vez mais forte. De repente o bezerro pulou, estava deitado, estava dormindo. Ele pulou ali, olhou e saiu correndo ao encontro da sua mamãe. Quem é que avisou aquele gado que estava na hora de sair, de se guardar para passar a noite? Quem é que falou assim, já está no horário, gente, vamos embora? Não tinha ninguém, queridos. Eu vejo que os animais, eles vão para os seus ninhos. Os pássaros migram, vão tudo para um lugar só, vão para uma árvore. E aquela revoada bonita dos pássaros indo. Quem é que faz isso com eles? O que está acontecendo conosco, queridos? O que está acontecendo conosco? Leia comigo o texto de Jeremias 8:7. Jeremias capítulo 8, verso 7. O profeta Jeremias diz assim para o povo de Deus: até a cegonha no céu faz o quê?
essas suas estações. A rola e a andorinha e o grou observam o tempo da sua rimação. Mas o meu povo o quê? Não conhece o juízo de Deus. Os animais sabem, eles conhecem. Eles não têm consciência moral como nós, mas cumprem fielmente o propósito pelo qual foram criados. O ser humano, querido, foi criado à imagem de Deus e redimido pelo sangue de Cristo. Muitas vezes resiste ao chamado divino. O livro de Jonas, ele termina sem revelar a resposta do profeta. É como se Deus deixasse essa resposta, essa última resposta, para mim e para você. Quando Deus fala com Jonas aqui, ele começa no verso 10, dizendo: tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus faz essa pergunta, mas não há uma resposta aqui, porque Deus talvez espera uma resposta minha e sua. Deus está perguntando: vamos continuar fugindo como Jonas, ou obedecendo ao seu chamado? Hoje Deus pergunta para mim e para você, querido irmão e irmã: você está disposto a obedecer? Talvez Deus esteja chamando você para perdoar alguém. Talvez esteja chamando para servir. Talvez para testemunhar. Talvez para abandonar um pecado. Talvez para aceitar o ministério. Eu apelo ao seu coração, não seja como Jonas, que conhecia a vontade de Deus, mas lutava contra ela. Nós precisamos aprender com a criação: o vento, o mar, o peixe, a planta, o verme. Todos eles cumpriram a missão que Deus confiou. Assim, em vez de fugir, nós possamos participar da alegria de Deus em salvar vidas, e estaremos preparados para encontrar Jesus em sua breve volta. Nós possamos pensar nisso, queridos. Deus está chamando cada um de nós para que nós possamos viver essa fé que nós temos. Deus tem um chamado para você. Jonas estava com o coração completamente destruído, endurecido, relutante. Quantas lições Deus deu a ele. Se vocês perceberem, quando Deus favorecia Jonas, ele ficava feliz, mas quando favorecia outras pessoas, ele se entristecia. Ele queria bênção, mas não queria missão, não queria compromisso. Tanta coisa para nós aprendermos. Por causa desse coração endurecido, nós somos, quem sabe, prejudicados, porque ainda continuamos insistindo no erro que Deus está chamando. Deus está mostrando: eu quero perdoar, eu quero salvar. Quem sabe você pensa que o coração não presta mais. Talvez, para que Deus sirva? Não tem mais jeito. E quando Deus fala assim: filho, entrega-me o teu coração,
Talvez você vai falar assim, mas para que eu vou dar meu coração para Deus? Está tão mal. O meu nem inteiro não está mais. Talvez muitos daqui estejam com o coração destruído. Não tem mais sentido, não tem mais valor. Para que eu sirvo? Para que eu presto? E a gente continua insistindo. E eu vou dizer para você que muitas vezes é isso mesmo. A gente já fez tanta coisa, para que a gente presta? Para que Deus quer nos salvar? Mas aí existe uma coisa importante, queridos. Quando Deus pede o coração, talvez não seja para restaurar, não. Talvez não seja para te fazer agora ter o coração transformado. Talvez não seja isso. Talvez seja para você entender que o seu coração é de pedra, não serve para nada mais. Deus ele quer tirar esse coração de pedra e quer fazer o que com ele? Dá um coração de carne, um coração que sente, um coração que entende o que Deus quer para ele. Deus quer tirar de você esse coração e te dar um outro coração para você. E nesta manhã aqui, eu quero fazer esse apelo para você. Eu quero orar com você. Eu também preciso disso. Mas eu quero orar com você, para que você entenda que Deus tem um chamado para você, mas Ele quer te dar um outro coração. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. Essa mensagem fala sobre isso. Coração mutante. Ele quer te dar um novo coração. Ele quer fazer uma obra na sua vida. Só entregue. Uma obra entregue. Vamos ouvir essa mensagem musical. E eu quero orar com você que quer dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui. Ó, pede, é teu. Me dá um coração novo. E se essa for a sua vontade, eu quero orar com você, para a gente terminar essa programação aqui com a nossa vida cheia de esperança. Vamos deixar de fugir de Deus. Vamos deixar de ir para o outro lado. Vamos aceitar o que Ele está pedindo para nós. Eu sei que de qualquer forma você vai se dispor, mas se disponha para o lado de Deus, para o lado que Ele está chamando. Isso é o mais importante. Vamos ouvir essa mensagem musical? Agora sim que nós vamos orar. Eu quero orar com você nessa manhã. Deixe-me ver aqui o que restou.
você aceitar essa proposta de Deus. Queridos, com Deus não vai falhar. Não vai falhar. Eu quero convidar você para ter essa entrega do seu coração para Deus, para que você sinta essa paz, este abraço. Eu quero chamar aqui a Josi, o Rony, a Lara aqui comigo na frente. Eu quero concluir esse momento da igreja. Eu acabei aqui cometendo uma falha na empolgação da mensagem. Vem cá um pouquinho. Nós não tivemos uma música que era prometida. Vem cá. Eu quero orar com a família aqui. E eu quero fazer um apelo para vocês com eles aqui na frente. Quantos aqui querem viver esse momento com Deus? Dizer: Senhor, eu aceito o seu convite. Eu aceito a sua oferta. Eu quero ter vida nova. Essa vida que eu estou levando já não presta mais, não serve. Eu quero ter vida nova. Você gostaria de vir aqui pertinho de nós para orarmos juntos? Por essa decisão que você está tomando? Porque nada melhor do que uma criança de 5 anos de idade, né? Que está agradecendo a Deus junto com a mamãe e com o papai por mais um ano de vida e vivendo ao lado de Jesus, de nós também estarmos vivendo esse momento especial ao lado de Deus. Então, que Deus continue abençoando. Vocês querem a música? Grande é? Quão grande é o meu Deus. Vocês suportam mais um pouquinho? Vamos ouvir essa mensagem musical? E com ela a gente vai orar. Porque esse Deus que nós temos é muito grande. Ele pode todas as coisas. Eu vou até mais longe. É por isso que eu e vocês estamos aqui, queridos. É por isso que nós estamos aqui. E Deus vai nos abençoar fortemente, para a honra e glória do nome dele, porque quão grande é o nosso Deus. Ouça essa mensagem agora com a mente voltada para Deus. Se souber, você pode cantar junto, né? Vamos formar um grande coro aqui. Quão grande é o meu Deus,
E assim cantamos essa música. Porque o que queremos é exatamente isso. Que todos possam ver o grande é o nosso Deus. Vamos cantar juntos. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por este momento especial que estamos aqui. Nós estamos aqui louvando o teu nome porque o Senhor é grande demais. E quando nós vivemos diante de um grande Deus como é o Senhor, todos hão de ver. Portanto, Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade que nós temos. Talvez seja única na vida de cada um de nós. Não sabemos por quantas vezes ainda teremos oportunidade como esta, porque tudo está muito rápido, muito próximo. Jesus está voltando. E hoje nós temos a alegria de ter a Lara completando 5 anos de vida, que desejou no seu coração, junto com o papai e a mamãe, de agradecer ao Senhor pela vida que ela tem, junto com a tua igreja. Que o nosso coração seja como o coração da Lara, Senhor. Um coração que ainda não viveu as dores deste mundo, sofrimento, angústia, mas mesmo assim o Senhor quer que nós entregamos esse coração para o Senhor dar outro novo para nós. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, a família do Rony, junto com a esposa e a filhinha. Continue abençoando esse lar, e para que eles continuem sendo servos do Senhor. Assim nós estamos aqui à frente também como igreja, unindo-nos a eles, pedindo ao Senhor também a mesma oportunidade que foi cantada, que foi pregado, que ouvimos e falamos aqui na igreja nessa manhã. Que ao sair daqui da tua presença possamos viver uma vida transformada, diferente, e se for necessário, que possamos renovar essa vida junto de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esse sábado. Esteja conosco também no momento que iremos nos confraternizar com o almoço dessa manhã. Esse almoço foi abençoado pelo Senhor, por isso está à nossa mesa, e nós pedimos a tua presença conosco. Abençoe cada família aqui representada, Senhor Deus, e cuide daqueles que não puderam ouvir. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja Deus, queridos. Eu vou pedir a vocês que fiquem lá na porta só para o pessoal cumprimentar vocês e descerem aqueles que estão conosco. Os membros da Igreja de Independência ficam um pouquinho, só 5 minutinhos, talvez nem isso, para eu ter um bate-papo com vocês rapidinho, tá? Logo em seguida nós já descemos também, para almoçarmos juntos. Que Deus abençoe a todos.